Oremos, irmãos. Glorioso Pai que está nos céus, louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo, bendito, eterno, soberano nome. Mais uma vez, Senhor, estamos diante da tua palavra, Senhor, e queremos dizer como salmista: desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. Unge o teu servo que está à frente, ó Deus, unge as nossas mentes, domina-nos, Senhor, com teu Santo Espírito, para que saiamos desta aula de hoje, Senhor, certos do teu recado para nós e prontos a testemunharmos, Senhor, o teu chamado irresistível para cada um de nós. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, a nossa lição de hoje é essa que vocês estão vendo aí na tela, vocação eficaz. E o interessante é que quem estudou essa lição e tem acompanhado um pouco o nosso caminhar aí das aulas, esse segundo caderno especificamente, eu tenho percebido a frequência das pessoas maior, uma frequência maior das pessoas que estão participando agora a partir do segundo caderno, né? Então, talvez alguns tenham notado a semelhança com alguma lição anterior, né? E a gente, de vez em quando isso acontece, os temas bíblicos, eles, quando nós estamos trabalhando, eles às vezes repetem, às vezes eles têm um novo enfoque, e talvez vocês tenham percebido isso, porque no início do segundo caderno, lá mais próximo do início do ano, né, que a gente começou a pandemia, porque, na verdade, quando começou a pandemia, a gente já estava finalizando o primeiro caderno, né, então não foi tão próximo do início do ano. A gente falou algo parecido, a gente talvez até tenha mencionado esse termo, vocação eficaz, mas esse mesmo tema ele aparece numa outra aula que a gente deu sobre o testemunho interior. Alguém aqui lembra dessa aula, do testemunho interior? Eu achei muito parecida a temática, e então a gente vai trabalhar basicamente no mesmo caminho, mas com outro viés, né? Vamos começar então. Primeiro, fazendo uma recapitulação daquilo que a gente já conversou. Predestinação, né? A gente gastou aí 2 aulas falando sobre isso. Uma aula foi eu que dei, a aula passada foi o Denilson. E a gente estava caminhando sobre essa interpretação, na verdade, o viés reformado e o não reformado a respeito da predestinação. A gente não está tratando de crer ou não crer na predestinação. A questão de fazer interpretações distintas a respeito da predestinação. Só recapitulando, a visão não reformada entende que a fé vem antes da regeneração, né? Coloquei aqui número 1, fé. A pessoa recebe, pessoa por causa da fé, né? No caso, as pessoas que entendem que isso brota delas próprias, né? E a partir de então você alcança a regeneração. E a visão reformada, onde ela parte de que a regeneração ela vem antes da fé. Então, porque você é uma pessoa regenerada, você tem a Deus coloca a fé no teu coração e você começa a trabalhar. Antes de a gente passar para o slide seguinte, eu tenho que mencionar algo que foi mencionado pelo Sproul, numa outra literatura que não a nossa, num livro chamado Todos Somos Teólogos. Eu acho que é esse o título. Eu anotei o título. Somos Todos Teólogos, eu acho que é esse o título. Então, ele vai falar a respeito dessa visão. Vocês já devem ter escutado essa palavra, né? A palavra monergismo. Inclusive, tem até uma editora cristã com esse nome, né? Monergismo. O que significa isso? Monergismo e o seu
antônimo, né? Quer dizer, o seu oposto, que é o sinergismo. Monergismo, basicamente, é a obra de uma única pessoa, né? É o sentido que diz que uma obra ela é feita por uma pessoa só. O sinergismo ele já é uma obra que ele tem uma parceria. Então, basicamente, é essa a distinção que a gente faz para a questão da predestinação na visão, para distinguir a visão não reformada da reformada, onde a não reformada, o que nós pretendemos é a presença do sinergismo, algo do tipo Deus faz a obra, mas o homem também precisa entrar com uma parceria aí, né? E a visão reformada, onde tudo é obra do Senhor, né? Do próprio Deus, que faz tudo. Tá? Toda a obra de salvação é feita pelo nosso Senhor. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos avançar, então. E aí a gente começa já falando sobre vocação eficaz, né, que é a nossa aula de hoje, já pegando já um texto do Antigo Testamento. O Sproul coloca esse texto, é bem legal quando a gente começa por um texto do Antigo Testamento, que aí a gente já vê que essa distinção que a gente costuma fazer, às vezes, e erroneamente, sobre o Antigo Testamento é uma coisa e o Novo Testamento é outra, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque depois a gente vai ter que dizer que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E como é que a gente vai trabalhar essa relação, né? Fazendo uma separação muito drástica entre o Antigo e o Novo Testamento. Percebam, se não, nesse texto de Ezequiel, a gente já não percebe o traço da obra monergista de Deus, né? Diz assim, a partir do versículo 26, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É interessante esse texto que o profeta está falando a respeito da nação de Israel, né? E é um texto que fala pouco antes daquela famosa visão dos vales dos ossos secos. E você percebe nesse texto, de fato, a aproximação que o homem pode ter para Deus, ela não parte do homem. Não tem como partir do homem. Como a gente vai ler mais para frente, a condição do homem para com Deus sem a intervenção dele é de morte, é num estado de inatividade para ele, para se aproximar. Então, a doutrina monergista, doutrina monergista, melhor dizendo, a visão monergista a respeito da atuação de Deus para a salvação do homem, ela não é algo assim tão estranho para a gente perceber. Existem muitas evidências bíblicas para a compreensão correta a respeito de como Deus age na vida do homem. Né? Tá claro até o momento? Vamos continuar aqui. Nossa, eu acho que a lição hoje ela vai ser um pouco mais curta, mas quando é mais curta vai dar para ter mais participação. Né? Diz assim, aqui, quem tiver quem conseguir ver a capa do livro que eu mencionei ainda há pouco, ó, é esse, Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática. E aí eu selecionei esse trecho aqui que o Sproul está falando. Justamente isso que a gente está conversando. Diz assim o trecho. Em nossa carne, não podemos fazer nada.
Sozinhos nunca escolheríamos as coisas de Deus. Embora estejamos numa condição de morte espiritual, andando de acordo com o curso deste mundo e obedecendo às paixões de nossa carne, Deus nos vivifica. Depois que Deus nos vivifica, passamos a ter fé. Mas o primeiro passo é algo que Deus faz sozinho. Ele não cochicha em nosso ouvido. Você gostaria de cooperar comigo? Pelo contrário, Deus intervém por meio do seu Espírito Santo para mudar a disposição do coração de pessoas espiritualmente mortas. Faz sentido isso? Isso bate com aquilo que a gente entende mais ou menos dos textos bíblicos? Fiquem à vontade para falar, gente. É interessante, Will, porque assim, as pessoas que não acreditam, não são reformadas, digamos assim, eles acreditam que eles podem, né, e eles têm uma participação na salvação. Quer dizer, você precisa dar uma forcinha para o Espírito Santo de Deus. Eu já ouvi essa expressão. Dê uma força para venha para Jesus. Dê uma força para o Espírito Santo de Deus, né? E quando eu vi isso, eu fiquei rindo sozinho. Falei, misericórdia. Mas são entendimentos que às vezes são passados, né? Para a gente, principalmente quando criança, né? Às vezes você tem essa visão de que você precisa, né, fazer algo. Então, muitas pessoas tomam isso, e principalmente as igrejas pentecostais, assim, falam, olha, se você não vier no culto todos os dias da semana, você está em pecado. Se Jesus voltar, você vai para o inferno. Né? E a pessoa, então, vai para a igreja, mas vai com aquele medo de Deus, não tem que ir, porque se eu não for, eu vou perder a minha salvação. Né? E Deus, com isso, muitos líderes se aproveitam, né, dessa teologia, digamos assim, interpretada erroneamente, do meu ponto de vista, óbvio, né, para dominar o rebanho e para até causar medo, né, nas pessoas. E quando você estuda a palavra de Deus, é tão claro, né, que é Deus que nos escolhe, que é Ele quem faz a obra em nós, né? Quer dizer, e quando Deus dá aquela cajadada em você, meu irmão, acabou. Você não é mais nada, né? É graça pura. Então é muito importante, eu acho, que a gente estar estudando a palavra de Deus para a gente saber direitinho, né, aquilo que a Bíblia deixa bem claro. É muito importante, Guilherme, essa colocação que você falou, ela é muito importante porque a gente, quando está estudando, tudo isso que a gente está estudando, a gente não estuda só para aumentar o conhecimento. A gente estuda a palavra de Deus para ela ter ela não somente ser uma vocação eficaz, como a gente está estudando, mas ter uma mudança de vida eficaz também. Porque o que acontece? A gente vai encontrar por aí muitas pessoas que não entendem a predestinação e a vocação, o chamado de Deus, dessa maneira que a gente está conversando aqui. E as pessoas... E assim, é uma doutrina bíblica que nós precisamos trabalhar ela, porque ela traz um ajuste para o homem que é necessário. Quer dizer, a primeira coisa que a gente estuda, uma vez que é Deus quem faz todas as coisas, quer dizer que o homem não tinha capacidade. Aliás, como a gente vê no texto bíblico, agora, nessa definição que o Sproul coloca no livro, e a gente vê a lógica nisso, de que realmente o ser humano não tem essa capacidade. Quer dizer, o homem vai realmente, por conta própria, abandonar suas paixões e seus pecados para seguir a Deus. Isso não é um curso natural para o ser humano. Ele não vai fazer isso nunca. É preciso, de fato, Deus intervir completamente para que a gente entenda que é a partir de então que a mudança acontece. E aí, a partir do momento em que o Deus regenera a pessoa
e aí o Espírito Santo passa a habitar na pessoa, e aí a partir de então que a gente pode falar que a pessoa pode procurar obras de santificação. E que, no final das contas, essas obras de santificação vai ser muito pouco perto do que Cristo fez na cruz e fez para a vida do ser humano. Então, a gente tem que ter uma dimensão dessas, porque eu acho que o homem nutre no coração aquele sentimento de tipo assim, não, mas eu tenho uma parceria, eu tenho um livre-arbítrio, né? Guardem essa palavra, livre-arbítrio, porque a gente ainda vai conversar sobre ela em lição posterior. Então, a maneira que a gente lida com a questão do livre-arbítrio vai colocar, atribuir uma carga de tipo de mérito nas pessoas. Quer dizer, então, eu aceitei Jesus, né? Afinal de contas, o pastor pregou, eu aceitei, então eu tenho uma parte na minha salvação. E é justamente isso que nós estamos indo contra, né? Usando os textos bíblicos. A gente ainda vai caminhar mais um pouco. Ficou claro? Alguém tem algum? Will. Vai, Ricardo. Pode falar, Denilson. Fala aí. Eu queria falar assim, num sentido bem prático disso que a gente está falando, né? Pegando isso que o Guilherme falou também, no sentido assim, bem prático. As pessoas que creem, né, dessa forma que ela tem uma sinergia nesse processo da salvação, tem essa parceria com Deus, assim, num sentido bem prático, tu vê que a pessoa vive um desespero, vive um dilema tão terrível, que prova, para mim, isso é uma prova laboratorial de que é impossível você viver nesse sentido, porque a tua eternidade ser garantida por você mesmo é um peso muito grande. Ninguém aguenta. É como se você estivesse segurando 1 tonelada no braço. Você não vai aguentar, você vai segurar, você vai largar isso, né? Você pode largar ou viver uma vida assim, completamente desesperado. Eu já tive conversando com pessoas uma vez, né? Até uma moça apareceu lá na igreja, né, de Miguel Couto, onde fazia parte, ela desesperada, ela chorava, porque da igreja onde ela era, tinham dito que ela ia perder a salvação, porque não estava indo na igreja regularmente, então ela estava com risco de perder a salvação. Que desespero aquela mulher estava. Eu conversei com ela durante muito tempo para ela ir se acalmando, né, falando de Deus. Então, para mim, isso tudo é uma prova muito grande que é um fardo muito pesado. Ao contrário, quando tu vê a pessoa, por mais humilde que seja, né, ela crê nisso, não. Deus que me resgatou. Quem sou eu, né? Às vezes a pessoa humilde. Então, só ver, e biblicamente, né, a gente tem essa confirmação, a gente vê a tranquilidade que porque a nossa fé, né, está resguardada no Senhor. Ele te cuida. E esse fato de reconhecer, aí é interessante, né? Ao efeito que dá, você quer estar mais próximo dele, você é grato por reconhecer que você, não merecedor disso, né, você recebeu essa misericórdia. É igual num desses textos do Spurgeon, ele fala lá da parte da não justiça de Deus, que poderia ser, a não justiça seria injustiça ou misericórdia, né? Deus não é injusto, é a misericórdia. Então, quando você tem essa visão, né? Não precisa ser teólogo, não, né? Somos todos teólogos. Você vê a grandiosidade de Deus e você está mais atraído a Ele, né? Mais atraído. Exatamente. Muito bem pontuado. Ricardo, você ia falar alguma coisa também? Não, é só assim, quando a gente usa esse termo, né, livre-arbítrio, né, a gente tem livre-arbítrio para quase tudo na nossa vida. A única coisa que a gente não tem livre-arbítrio é para a salvação, né? O resto, assim, o restante, né, o nosso agir, né, óbvio, após no nosso tempo aqui, né, no nosso Cronos, a gente tomar consciência disso, né, de que nós fomos alcançados pela graça de Deus, né,
a partir daí, aí é a nossa ação, sim. Claro que a gente, claro, aí começa o sinergismo, né? Mas o único aspecto da nossa vida que nós não temos livre-arbítrio é para a salvação. Depois que nós somos alcançados, aí sim, aí o Espírito de Deus, né, que habita em nós, vai e começa a trabalhar a nossa mente, né, o nosso pensar. Mas a partir desse momento, né, essas ações são decisões nossas, sim, mas em sinergismo com o Espírito Santo de Deus. Mas para a salvação não tem sinergismo, né? Não tem livre-arbítrio para a salvação. As ações antes da salvação e depois da salvação, né, se a gente colocar no nosso tempo, são decisões nossas, né? E depois da salvação, né, depois de sermos alcançados, aí são decisões nossas junto com o Espírito Santo de Deus. Mas justamente o único aspecto que vou repetir, né, que não temos livre-arbítrio é para a salvação. E é justamente que as pessoas acham que nós temos. Não temos. Né? Bom, a questão do livre-arbítrio, ela vai, como eu falei, a gente vai trabalhar ela algumas lições para frente. Mas uma vez que você tocou nesse assunto, quer dizer, eu toquei, depois você mencionou, eu acho que cabe um pequeno parêntese. É pequeno mesmo, porque a gente não tem como se deter. Mas para a visão reformada, o homem não tem livre-arbítrio. Não tem. Essa é uma questão que a gente vai trabalhar, obviamente, nisso. Aliás, a gente vai pegar isso que eu estou falando e vai ver o que o Sproul está falando, porque eu ainda não estudei essa lição. Mas é basicamente essa, de que a livre-arbítrio quem tinha unicamente era Adão. Né? E uma vez que ele escolheu o pecado, né, escolheu desobedecer a Deus, ele perdeu o livre-arbítrio e assim a humanidade toda. Mas a gente vai trabalhar isso lá na frente. Vamos continuar na vocação eficaz. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Essa palavra vocação eficaz, esse termo, melhor dizendo, ele, engraçado, eu falo por mim, né? Porque eu não sei o que você teve quando você leu essa palavra e pensa assim, de repente, alguém foi bem rápido na interpretação, né? Mas eu não. Então, o que acontece? Esse estudo que a gente está tendo hoje, vários teólogos já tiveram, ao longo da história, a oportunidade de estar estudando, só que nem sempre usaram os mesmos nomes, né? Então, eu listei aqui alguns para a gente ter uma familiaridade com o estudo e, quem sabe, até consultar outras literaturas para estar vendo, né? Vocação eficaz é o título dessa, né, que a gente está estudando. Chamado ou chamada eficaz, que você já percebe aí uma diferença, né? Um chamado e chamada eficaz já fica de mais fácil compreensão. Né? Inclusive, chamada eficaz é como está nesse livro, Somos Todos Teólogos. Eu estava procurando vocação eficaz, não estava achando, aí quando eu mudei a palavra, aí encontrei. Vocação interior, o Sproul até menciona esse termo na lição. Ele dialoga muito com um outro teólogo chamado Louis Berkhoff, que é do nosso contexto, é presbiteriano, escreveu uma teologia sistemática também. Eu até ia selecionar um trecho da teologia sistemática dele, mas acabei deixando de fora. O termo, no caso, vocação interior, né, seria um outro termo para vocação eficaz, contrasta com vocação exterior, a gente vai falar sobre isso mais para frente, ainda nessa lição. E um que eu acho que é o mais comum e o mais, assim, do nosso contexto é mais fácil de compreensão, né? A questão da graça irresistível, né? Eu acho que tem mais a graça irresistível está mais presente, né, nas definições que a gente percebe nos estudos bíblicos, nas conversas de amigos,
num culto, quando o pastor está pregando, a gente já está familiarizado com o termo graça irresistível. Os demais parece ter um pouco de ruído, mas basicamente esses termos, vocação eficaz, chamado eficaz, vocação interior e graça irresistível, estamos falando da mesma coisa. Tá legal? Vamos para os textos bíblicos, então, que amparam essa lição da vocação eficaz. Em Romanos 8, no versículo 30, a gente já percebe aí uma ordem, né? Que a gente fala que alguns teólogos chamam de ordem de salvação, né? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A gente já conversou um pouco sobre isso, especialmente sobre a questão do glorificou, né? Que a gente percebe assim, mas a glorificação não é mais lá na volta, só quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez? De fato, né? Então, nós estamos percebendo aí uma linha de ordem de salvação, né? como os teólogos chamam, que começa com a questão da predestinação. Uma linha cronológica, né? Isso, exatamente. Então, vamos continuar aqui. Até um termo interessante em cima de cronologia, né? Isso daí eu até aprendi semana passada. Tu falou cronológica, eu me lembrei. Que eu li um texto que ele falou, o comentarista falava assim, nem é cronológico, é lógico, né? Porque a predestinação ocorreu desde os tempos eternos, né? Aí foi antes do Cronos. Exatamente, bem lembrado. Antes de tudo. Na lição que vem, vai ter essa ordem cronológica na nossa lição. Só... Falando sobre o novo nascimento, está ali, ó, nossa ordem cronológica. Ordem da salvação. Na próxima lição nós vamos tratar disso. Exatamente. Já antecipou aí, muito bem lembrado. O nascimento, o novo nascimento. Novo né? nascimento. Inclusive, deixa eu ver se eu falo um pouco a respeito disso, porque estava falando da questão da... A gente estava falando a respeito da parceria, né, sobre o sinergismo, né, que algumas pessoas entendem, acham uma melhor definição para a questão da salvação, o fato de haver uma cooperação entre Deus e o homem. E a questão da predestinação, ela tem uma questão... Fugiu agora a palavra, gente. Bom, se eu esqueci, é porque não era importante. Mas vai voltar. Eu tenho esses lapsos às vezes, e volta mais lá na frente. Aí eu conserto o que ficou interrompido. Desculpa, gente, às vezes isso acontece. Vamos continuar no texto bíblico que a gente ganha mais, né? Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 7 até o versículo 12. Esse daí eu vou pedir para alguém ler. Quem pode ler para mim? Podemos ler. No qual Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo.
Então, é mais um texto que sabiamente Paulo menciona assim, de maneira magistral, né? Temos a redenção no qual Cristo né? Esse é um texto rico do apóstolo, né? Onde você percebe que ele tá seguindo uma linha de raciocínio que começou antes do versículo 7, né? Ele já vem falando. É por isso que eu coloquei o Cristo entre parênteses, para que a gente possa entender sobre o que ele está falando. E aí, quando vai lá no versículo 12, ainda continua. Então, ele está numa linha de raciocínio longa, mas nessa linha de raciocínio longa, a gente já percebe que ele já está atribuindo a Cristo todo o trabalho. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. E aí a gente percebe mais um texto que nos mostra, né, que nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Versículo 11, né, falando. Alguém quer falar alguma coisa a respeito desse texto? Não? Vamos caminhar, então. Mais um texto bíblico aqui. 2 Tessalonicenses 2. Isso eu vou pedir para o Ricardo ler. Pode ler, Ricardo? Acho que o Ricardo deu uma saída. Nilson, você pode ler? Posso? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que o que também vos chamou, mediante o vosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí você percebe aquilo que até o Denilson estava falando isso, no momento, a questão do coração ser grato a Deus pela sua salvação, né? Já começa assim, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, porque Deus vos escolheu. Deus vos escolheu, né? Will, diga. Uma coisa que eu já ouvi algumas pessoas falando, assim, em nossa igreja, e é uma coisa a se analisar. Na nossa igreja, na igreja presbiteriana, a gente não faz apelo, porque a pessoa já foi escolhida. A gente não faz apelo, como se fosse uma regra absoluta. Mas a gente conhecedor desse plano de Deus, a gente mostrando isso, a gente está fazendo, de certa forma, um apelo. E Deus que faz a obra, né? A gente sabe isso. Essa obra é do Espírito Santo, não é do pregador, né? Não é daquele que leva. Então, levar o Evangelho, falar dessas verdades em si, né? Vamos usar o substantivo que a gente achar melhor, mas é um apelo em si, porque você está levando, né, a palavra de Deus. Você vê pessoas que hoje são cristãs, quantas vezes as pessoas já não ouviram o Evangelho, já ouviram a mensagem, só de um determinado tempo, o tempo que Deus escolhe, aquilo faz completamente sentido, né, no coração dela, que é Deus que faz isso. Então, eu acho interessante. Em si, né, essas palavras você já está despertando aquele que é predestinado por Deus a ouvir. Ele vai ouvir esse chamado, né, de Deus através da sua palavra, né? E é Deus falando no coração dele, né? Então a gente tem que ter, assim, não temer isso. Não vou fazer um apelo, né? O apelo é isso, é a própria palavra, né, sendo pregada, né? E você fazendo um convite, né, à pessoa e para que ela desperte, né? Não é uma decisão da pessoa. Você tem que escolher, né? Eis que estou à porta e bato, você tem que escolher. Ou fala igual o Guilherme disse, né, há pouco, né, que alguns falam, dá uma chance para o Espírito Santo. Não é isso, mas é o próprio Evangelho sendo pregado, né, e o Espírito Santo que vai falar agora, acabou a brincadeira, a hora é essa.
Eu acho que o apelo não é válido, Will. Assim, eu fui criado no meio dos batistas, né? Os batistas, eles têm muito a questão do apelo, né? Então, praticamente uma pregação evangelística, assim, se não tiver apelo, não é pregação evangelística. Não fechou, né? Só que tem muitos pregadores que batem muito em cima do apelo, ficam meia hora ali, olha, se você pode sair daqui, você pode ser atropelado, você pode, e você vai perder sua salvação. O cara acaba aceitando a Cristo com medo, por medo de morrer ali e tal, né? Isso daí é força e violência, né? Mas assim, e muitas vezes a pessoa realmente é persuadida ali a aceitar Jesus e ele o faz com medo de morrer e ir para o inferno, né? Quer dizer, mas eu acredito nos versículos que nós já lemos, né? Quando a pessoa é predestinada, quando é um eleito do Senhor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então ele vai ouvir a pregação, se fizer o apelo, realmente ele vai à frente, ou vai dizer que aceitou a Cristo ali, mas a gente sabe que a obra já foi feita pelo Espírito Santo. Só o fato dele estar na igreja, dele ouvir a palavra e de ser tocado, é obra toda de Deus, né? Deixa eu só falar um pedacinho. Você falou, eu me lembrei da Cris, né? A minha esposa, ela quando ela se converteu, foi um negócio assim interessante, mas muito interessante mesmo. Que ela assim, a família toda católica, né, romana e tudo, e ela tinha assim, teve algumas vezes, até chegou em algumas igrejas, falou que não tinha nada a ver com isso. E ela disse que um dia ela foi convidada, né, até para ir na nossa igreja lá, foi convidada por uma vizinha. Ela ficou meio assim, né? Ela era adolescente ainda na época, e ela falou que quando entrou na igreja, ela falou que quando não tinha ninguém, só o coral estava cantando, né? O coral Louvores Eternos, né? O coral tinha lá. Quando ela entrou, ela falou para ela mesmo: achei o meu lugar. Eu sou daqui, isso aqui se deu ali, Deus falou com ela na hora que ela estava entrando. Ela nem entendeu o que o coral estava cantando, nem nada, mas assim, Deus falou com ela ali na hora, né? Só o fato dela ter chegado, o chamado começou ali, as coisas começaram a tomar formato, né, e sentido ali. Então, é muito interessante isso, né? Como se dá isso. E a gente tem que falar sempre. Foi ótimo o Denilson ter mencionado a questão do apelo, porque era justamente o que eu tinha esquecido, né? De falar que eu estava querendo mencionar isso, mas não saiu na hora. Mas, de fato, a questão do apelo é uma tradição da igreja relativamente recente, né? Porque o que é o apelo? O apelo é aquela, vamos dizer assim, grosso modo, é aquela chave que você liga na Terra. Está quecando a sua voz, viu? Oi? Acho que foi o Guilherme disse que você está picotando. Mais alguém? Para mim veio normal. Mas eu acho que é o Guilherme, a internet do Guilherme, que ele congelou. É verdade. Acho que é a tua internet, viu, Guilherme? Deixa eu voltar aqui ao raciocínio. A questão do apelo é justamente essa questão que as pessoas têm, às vezes, de que se não tiver apelo, não teve pregação, né? Eu já participei de muitas reuniões evangelísticas, cultos ao ar livre, e acho também válido a questão de, ao final, convidar as pessoas que queiram aceitar Jesus para frente. Normal, não há nenhum problema em a gente fazer isso. Quer dizer, até serve até de memorial, né? De tipo assim, poxa, naquele dia eu tomei a decisão de seguir a Cristo. Só que a gente tem que dar o viés verdadeiro, que é a questão de se a pessoa tomou essa decisão, seja ela sentada lá no canto da igreja ou lá na frente porque o pastor chamou, é porque o Espírito Santo antes fez o testemunho interior. Né? Aquele testemunho interior, lembra daquela lição anterior? Vocação interior, trabalhando ali. Algo que foge a
a capacidade humana de compreensão, de buscar a Deus por conta própria, né? Então, a questão do apelo é uma questão boa para o evangelismo e para a gente anunciar a palavra, mas os pingos nos is têm que ser postos. É interessante, Will, em cima desse negócio do apelo, quer dizer, eu, como fui criado no meio dos batistas, eu vi muitos colegas aceitando a Jesus lá na frente, né? E não mudava a vida coisa nenhuma. No outro dia, os caras estavam fazendo as mesmas coisas erradas que sempre fizeram. Então, eu ficava me perguntando, né, como é que o cara, na hora, também, né, aceita Jesus, vai lá na frente. Domingo que tem apelo, a pessoa vai lá na frente. Ué, mas também. A pessoa já aceitou. O cara está 50 anos na igreja, faz um apelo, ele vai lá na frente aceitar Jesus, quer dizer. Coisa eu brincava assim, pô, o cara tá querendo fazer várias inscrições lá no céu para uma funcionar. Mas e aquele caso, né? Aí já, como você vê que a coisa vai se desvirtuando. O que acontece? Aí a pregação vai num ritmo, num atuado, aí nessa hora bota uma musiquinha, um pianinho de fundo, a voz do pregador muda, né? E tipo, vai convencendo, falando coisas de efeito, né, emocional. Isso é perigosíssimo, né? Isso vai contra, né, a palavra. Sim, às vezes as pessoas têm essa... É engraçado você ter mencionado isso, porque acontece. Essas estratégias emocionais. Eu acho assim, que quem está aqui dentro dessa sala, que não se lembra de ter chorado quando escutou uma música, não necessariamente reflexiva cristã, com temática cristã. Às vezes a música tem essa questão de sensibilizar o ser humano, e as pessoas podem confundir isso, quer dizer, porque a pessoa está naquele estado, ela se converteu, quando, na verdade, nós estamos falando de algo que perpassa o emocional. Nós não estamos falando de algo que a pessoa sentiu no coração, um desejo por estar mais fragilizado naquele momento, e aí depois acabou aquele momento, acabou a emoção, acabou a conversão. Se a pessoa pensar desse jeito. Então, nós não estamos falando de emoção ou daquele estado de quebrantamento que acontece no momento da conversão para alguns, né? Porque a manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa vem de maneiras diferentes. Na própria palavra de Deus, a gente percebe que há pessoas que se quebrantavam e há pessoas que não, agindo como o eunuco, né, que o Filipe evangelizou, quando ele falou que, quando ele ouviu a mensagem de Isaías e a explicação que Filipe deu a respeito do texto que ele estava lendo, o que ele falou? Ele falou assim, estavam andando os dois na rua, na estrada. Aí ele olhou um lago e disse, aqui tem água, o que impede de eu ser batizado? Quer dizer, não houve nenhum quebrantamento ali, ele já entendeu que ele era um regenerado ali naquele momento. E não teve nada desse emocionalismo que a gente está acostumado de ver em alguns cultos que a gente percebe, onde realmente é perigoso, porque as pessoas, isso pode causar uma confusão nas pessoas. As pessoas podem achar que são regeneradas, quando, na verdade, elas já estão fragilizadas emocionalmente. E a gente não está falando disso, a gente está falando realmente de uma compreensão plena de que a pessoa foi resgatada. Isso daí... Interessante, Will, que quando a pessoa tem essa percepção, né, da graça irresistível de Deus, eu conheço vários pregadores, e um deles é meu primo, o Luiz Saião. Se você convidar ele para falar sobre a conversão dele, ele desaba. É incrível, porque vem à mente dele aquele dia, né, que ele estava ali embaixo de um pé de manga, ele começou a cantar música sozinho, né? A música de criança que tocava nos discos lá na minha casa, né? E ele disse que ali ele foi impactado de uma maneira tão grande pelo amor de Deus que ele desabou a chorar, né? Quando ele viu o que Cristo tinha feito por ele. Toda vez que ele pensa, né, nessa carga, digamos assim, né, de graça irresistível que ele recebe, ele desaba, ele não consegue em ver o quanto Deus o amou
né? Ele sendo ali um miserável pecador, indigno de qualquer graça, e Deus vem ali e o separa para a obra dele. Impressionante também. Sim, sim. É o Espírito Santo atuando de diferentes formas, né? Inclusive, e você mencionando o Luiz Saião, que ele já tive aula com ele 2 vezes, né, no seminário. Ele é incrível, né? Uma pessoa assim que tem um conhecimento extraordinário das Escrituras. Ele tem uma teologia sistemática em áudio, né? Que eu acho sensacional aquela obra dele. Eu tenho essa. E era para ser um cara revoltado com a vida, era para ser um camarada totalmente assim, sabe, ateu, né? Pela sua vivência desde a infância, né? Ele conta até nos depoimentos que ele fala sobre a sua conversão, né? E Deus o atingiu de tal maneira que ele é essa bênção que é hoje para a igreja brasileira, né? Pessoa totalmente Ele tem um dedicada à obra olhar do muito Senhor. piedoso às Escrituras, de a tal ponto de, quando ele está falando a nós os ensinos bíblicos, né, do Antigo Testamento, que ele é fera, né? Ele às vezes vai a lágrimas e quem está ouvindo também vai. Impressionante isso, é impressionante. Ele é sensacional. Mas, voltando aqui para a nossa... precisamos concluir. Que horas são? 10h05. Acho que a gente consegue terminar antes do prazo e a gente continua a nossa conversa. Uhum. Nós temos um texto precioso para ler a respeito de tudo isso que a gente está falando, que eu acho que assim vai colocar o pingo nos is, mas eu vou deixar ele para a gente ler, depois de a gente mencionar sobre essa questão da vocação exterior, que eu mencionei e falei que ia falar e ainda não falei. Falar agora. É assim o que o Spru está falando na revista. E aí vai ficar mais claro em relação a essa distinção entre o que é a pregação e o que é essa vocação interior que a gente está tanto falando. A pregação do Evangelho representa a vocação exterior de Deus. Esta vocação é ouvida audivelmente tanto pelos eleitos como pelos não eleitos. Os seres humanos têm a capacidade de resistir e recusar a vocação exterior. Ninguém responderá à vocação exterior com fé, a menos que esta vocação seja acompanhada pela vocação eficaz do Espírito Santo no interior. Vocês estão entendendo, né? O que está acontecendo aí? A vocação exterior é aquilo que a gente pode ver, né? A pregação da palavra, a exposição bíblica. Isso daí é o que a gente pode chamar de vocação exterior, chamado externo, né? No entanto, o Spru está alertando que não é essa vocação exterior que vai fazer o despertar no ser humano, mas é justamente aquilo que a gente está falando até agora, que é a vocação interior, né? O que vai despertar o ser humano é essa vocação eficaz do Espírito Santo. Continuando o texto. A vocação eficaz é irresistível. Lembra do graça irresistível, né? No sentido em que Deus soberanamente faz com que produza o resultado desejado. Esta obra soberana da graça é resistível no sentido em que podemos e realmente a resistimos em nossa natureza caída. Quer dizer, para o ser humano caído, a coisa mais natural é você rejeitar esse chamado. Mas é irresistível no sentido em que a graça de Deus prevalece sobre nossa resistência natural. Isso é o que está na lição. Quem conseguiu ler, agora acho que agora consegue perceber uma diferença aí entre a questão da pregação, né, e a questão da vocação interior. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que é bem dentro de tudo isso que nós já estamos falando, né? Falei, esta obra soberana da graça é resistível no sentido em que podemos e realmente a resistimos em nossa natureza caída, quer dizer, aquele que é escolhido de Deus, né? Aquele que é predestinado, ele ouve essa vocação exterior,
Deus trabalha com a vocação interior, né? Falando ao seu coração através do Espírito Santo, de forma que essa graça de Deus, o homem não consegue mais resistir, porque o Espírito Santo atua na vida dele, e então Deus atua, né? E essa resistência cai por terra por conta do Espírito Santo. Eu acho que a mensagem sempre vai ser resistível se depender de nós mesmos, né? Que a nossa natureza caída, se não for o Espírito Santo de Deus ali quebrar e moer e transformar, coitado de nós. É bem isso aí. Eu me lembrei do texto que a gente leu, que é um texto também usado dentro desse estudo da predestinação, que está lá em Mateus. A gente leu semana passada. Acho que esqueci o título do Senhor da vinha. É aquele que a gente leu, né, Ricardo? Que a gente falou que o Senhor chamou alguns para trabalhar, outros foram cedos e outros depois chegaram tarde, né? Aí, Ricardo, tá fechado. Teve os que chegaram 15 para as 5 da tarde. Eu me lembrei disso. Aí o pessoal começou a trabalhar às 5 horas da manhã. Pô, peraí, senhor, eu vou ganhar um denário. Estou trabalhando desde as 5 da manhã e o cara chegou agora 15 para as 5 da tarde, vai trabalhar 15 minutinhos, vai no máximo pegar essa palha aqui do chão, varrer aqui o chão e também vai ganhar um denário. E dentro disso, no final, Jesus fala na parábola que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, essa vocação exterior aqui também dá. Tu vê que, às vezes, dentro desses, muitos são chamados, muitos até vão, né? Tu até vai, mas depois tu vê que a pessoa não segue mais o caminho, né? Até me lembrei daquele hino, né? Muitos corriam bem, mas de ti hoje longe estão. Eu não me lembro o número do hino, mas ele fala isso. Já tinha uma multidão que estava ali com Cristo. Jesus, estamos contigo. Estou contigo, não abro e tudo, mas depois as coisas da vida vão ocorrendo. E se a pessoa de fato não teve aquele chamado lá de dentro, ela vai... Né? Isso que você está falando, Denilson, é uma coisa assim sensacional e triste um pouco, né, para a gente que está há um tempo na igreja, porque para quem está há algum tempo na igreja, congregando com o povo, é difícil não ver a movimentação de pessoas que, pela graça de Deus, chegam, mas infelizmente aqueles que saem. E isso daí é uma coisa que traz tristeza no nosso coração. Assim, várias vezes a gente fica assim, poxa, mas às vezes são pessoas que caminharam com a gente durante tanto tempo, e aí acontece alguma coisa ali, sabe? E a gente não pode esquecer que todos estão na mesma condição, gente. Não é que a gente é melhor do que quem abandonou. Todo mundo tem a natureza tem a sua natureza de se distanciar de Deus. Se não é a graça redentiva, a graça irresistível, aí alguém pode questionar, mas a graça, se é irresistível, por que alguns resistiram, né? É verdade. Porque, e aí é que entra a definição correta da vocação interior, porque provavelmente Deus não chamou essa pessoa. É verdade. Essa pessoa achou que tinha o chamado, quando, na verdade, não tinha. Isso é muito sério, pessoal. Então, a gente tem que entender que essa vocação interior é o que faz toda a diferença. Não é o levantar de mão e dizer, hoje eu aceitei a Cristo no meu coração e, a partir de então, eu sou salvo. Não é assim. Não é uma movimentação física, né? Não é uma ação que eu possa fazer. Nem intelectual, né? O máximo que eu posso fazer é fingir que isso aconteceu, como muitas vezes acontece. Muitas pessoas, às vezes, agem como se fossem regeneradas, mas, na verdade, não são.
E é isso que a gente vê o tempo todo acontecer. Pessoas que fingiram durante um tempo e depois se evidencia Lamentável isso. o não chamamento. Né? Ou às Então, vezes vão para igrejas erradas, né, irmão? O oi? cara sente a necessidade de Deus, aí vai para o universal do reino de Deus. Aí chega lá, coitado, dá com os burros na água e fica decepcionado com Deus. Mas eu acho que assim, procurou o lugar errado, entendeu? Mas se ele for escolhido, Deus vai dar um Não, jeitinho a gente de também não trazê-lo. pode esquecer daqueles porque a gente também vai falar sobre a questão mas lá na frente a gente vai falar sobre livre, a gente vai falar sobre muita coisa. A gente vai falar sobre livre-arbítrio e a gente também vai falar sobre a perseverança dos santos. Eu acho que é a última lição do segundo caderno, que vai falar justamente sobre isso. A questão de a pessoa ser uma eleita, mas por enquanto ainda não está vivendo como eleito. Exato. Está entendendo? Mas é eleito. Então, lá na frente, ela vai aceitar Cristo. E a gente estava falando sobre essa questão da parábola de Cristo, de ser chamado no início do dia e ser chamado no final da tarde, lá beirando o final do expediente de serviço e ganhar a mesma moeda. Gente, a gente não pode questionar os propósitos de Deus quando isso acontece. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo em relação porque a gente percebe que existem muitas resistências dos mais variados tipos, né, que a gente consegue testemunhar. Eu acho assim que quem já ouviu falar a respeito de C.S. Lewis hoje, né? Acho que praticamente todo mundo conhece C.S. Lewis, um dos, eu acho que se não o maior, um dos maiores do século XX em termos de apologia da fé cristã. Ele era ateu e resistiu bravamente com o ateísmo durante muito tempo, até que ele escreve isso na sua autobiografia, né? Surpreendido pela alegria, até que finalmente ele diz: desisto, eu sou teu, Senhor. Então e aí, né? Mesmo depois de anos de resistência, ele faz coisas que só ele pode fazer, que é trabalhar a questão da apologética no meio literário, no meio secular, de uma maneira que pouquíssimos fazem, né? Então, os propósitos de Deus a gente não pode questionar e isso, Will, né? Vocação O interior. importante é o que fala Efésios, né? E ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Will, uma coisa que eu acho que boa parte de nós aqui já questionou. Eu tenho minha vida toda mais 9 meses na igreja, desde a barriga da minha mãe. Mas uma coisa que eu acho que todo mundo que é nascido de berço às vezes pergunta, não, de repente eu estou por pura tradição, porque estava lá esse tempo todo, né? Sempre passa esses questionamentos, essas crises. E normalmente é na adolescência, né? Até você ter ver realmente o poder de Deus atuando, você realmente reconhece isso, né? Você vê Deus atuando na tua vida. Mas eu me lembrei agora há pouco do escritor aos Hebreus, né? Falando que Deus falou outrora, de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais, né, pelos profetas, usando os profetas, nos dias de hoje fala através de Jesus Cristo. Eu acho interessante que ele fala falando de muitas maneiras, né? Então Deus fala de muitas maneiras e tu falou de C.S. Lewis, eu me lembro, né? Deus assim é grandioso na sua pedagogia, que tipo, eu preciso daquele ateu ali, né? como se Deus estivesse fazendo a seleção lá, programando o menu, configurando, né? Ele precisa do ateu, ele precisa daquela pessoa que se prostituiu, daquela que foi criminosa, eu preciso daquele que era nazireu, eu preciso daquele que... Aquele que perseguiu a igreja como apóstolo Paulo. Que perseguiu a igreja. Então, o Senhor junta essa turma toda com uma matiz assim, muito grande, né? E a gente vê que tudo isso faz sentido, né? Alguns têm esse encontro bem cedinho, outros
mais para o final, mas assim compõe isso tudo o reino de Deus, né? O reino de Deus é composto disso tudo, dessa turma toda. E isso é muito bonito. Sim, sim, é maravilhoso. Por isso que a igreja é um organismo vivo, né, para o mundo, daquilo que Deus pode fazer nas pessoas. Nós temos aqui o exemplo dos drogados, né, dos bêbados, dos cachaceiros, das prostitutas. Por que o mundo nos odeia? Porque nós passamos essa imagem para o mundo. Olha, se você vier para Jesus, ele pode te transformar completamente. E o mundo nos odeia por isso, porque realmente eles sabem que eles vierem, né, responde lá, vierem para a igreja, né, se vierem para Jesus, eles realmente vão ser transformados. Purificação. Hoje em dia, até aquela palavra puritana normalmente era aplicada de maneira bem pejorativa, né? É puritano. Acabou sendo usado de maneira pejorativa, né? Mas assim, a limpeza, né, que o Senhor faz na vida do ser humano é algo grandioso, né? Algo grandioso. E é a mesma coisa que se você quisesse um banho e falou, poxa, só ele teve um banho, então eu vou criticar ele. Por que você está limpinho? Se fosse algo assim, né? Comparando. Então é algo que é loucura para o mundo, agride o mundo, né? Por isso que a resposta sempre é assim. Pois é, meus irmãos, é muito, muito legal esse tema de a gente tá falando, mas a gente precisa encerrar pelo tempo, que horas são? 10h20, mas como eu falei, a gente vai terminar com um texto bíblico. E esse texto sensacional que o Spru selecionou aqui é o texto de 2 Timóteo, capítulo 1. Olha só como é que está o texto. Ele acho que não tem maneira melhor de a gente terminar esse assunto. Lembrem-se, é a carta de Paulo a Timóteo, né? Um pastor experiente dando instruções para um novo pastor que ele está preparando. Diz assim, a partir do versículo 8: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Quer dizer, Paulo ainda está escrevendo preso, né? Está instruindo na prisão. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Cristo, nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Precioso esse texto, não é, meus irmãos? Você vê a ação poderosa de Deus em nossas vidas e de uma maneira monergística, né? Só Ele mesmo para salvar, nos salvar da nossa própria miséria. Amém. Amém. Ficou claro, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? 5 minutinhos para participação, antes da gente fazer a oração final. Deixa eu interromper aqui. Eu queria só falar que se não fosse a graça irresistível de Deus sobre a minha vida, coitado, seria um desses aí que estou caído na rua. Né? E eu acho que é motivo da gente, né, parar um pouquinho e pensar e agradecer a esse Deus tremendamente tudo aquilo que Ele fez por nós. Quando a gente para pensar por ter tantas pessoas, Deus me escolheu para servi-lo. Ora, que coisa grandiosa. Gente. Às vezes a gente não para pensar, né? Na sublimidade que é isso. E isso tem que gerar em nós aquele espírito de gratidão, né? Tão tremendo que o fato de eu ir à igreja não é um peso para mim, pelo contrário, é um motivo, né, de
e dar glórias a Deus sempre, né? A Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. Quer dizer, esse amor de Deus por nós nos constrange a esta vida de adoração, de busca, de incessantemente querer mais e mais conhecer o nosso Redentor e o nosso Senhor. É isso que eu queria encerrar. Obrigado, Guilherme. Carlinhos, vi você aí, viu? Estou te vendo. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Carlinhos. Desculpa. A minha cama estava com... Desculpa, minha cama estava com... Minha cama estava com problema. Era um problema sério, a minha cama. Ela fechou o colchão assim. Perdeu, cara. Levantar, mas não conseguiu. Perdeu. Depois você vai lá no... Você vai lá no Facebook. Depois você assiste a gravação. Tá transmitindo agora para o YouTube, vai ficar gravado. Silvio, você está aí, meu irmão? Você participou da aula? Você tem alguma coisa para falar? Não, assimilei tudo muito bem. Só o negócio do apelo, porque eu vi de outras igrejas, tinha apelo, e a nossa nunca fez. Eu só vi uma vez o reverendo Guilhermino fazer. Uma vez só, mas em geral não fazemos, não. A pessoa vai... Agora, as outras igrejas... É aquilo que o Denilson falou, né? O pastor pressiona tanto, que o cara acaba aceitando por medo. Se ele chegar ali na esquina, ele pode ser atropelado. E não é assim, né? Na verdade, não é assim. Não por força nem por violência. É verdade, é por amor. Tem que ser por amor do espírito tocar. É verdade. Boa aula, parabéns. Logo mais na UPH, hein? Não vamos faltar. Ouviu, Carlinhos? Ouviu, Carlinhos? Olha, Carlinhos congelou. Estamos aproveitando aqui que nós estamos entre homens, né? Porque hoje não veio nenhuma menina para a nossa classe. Tem uma falta da Juliana. Mais tarde, gente. 5h30, hoje tem reunião. Vocês estão convidados aí. O link está no Facebook. Quem quiser, eu posso repetir. Vou mandar de novo lá no grupo dos nossos contatos lá. Mas fica aí o convite. E vamos encerrar, então, porque já está começando quase o culto. Eu vou pedir para o Denilson. Denilson, você pode orar para encerrar? Sim, posso. Oremos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por amanhã desse dia, Pai, por nós estarmos reunidos mais uma vez, ó Pai, em torno da Tua palavra, discutindo, conversando gostosamente com os irmãos, ó Pai, aprendendo de Ti, aprendendo da Tua palavra, Pai. Ó Deus, continue ministrando aos nossos corações a Tua palavra, Pai. Te louvamos pela vida do Teu servo Will, Pai, continue abençoando ele, a sua casa, Pai. Abençoe também o Ricardo, Pai, o Guilherme, Carlinhos, Silvio, Pai. Seja com cada um desses irmãos, ó Pai, abençoando os seus lares, ó Pai. E nós nos colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, porque sabemos que em Ti estamos seguros. Continue, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, falando aos nossos corações, falando através da Tua palavra que iremos ouvir no culto que segue, Pai. Dá-nos uma semana na Tua presença, Pai. E que a Tua palavra, Pai, aprendida, possa também ser praticada, Pai, no decorrer da nossa vida, nos nossos afazeres, ó Deus, e que possamos ser testemunhos teus sempre, Pai. Te louvamos por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia a todos. Amém. Bom dia a todos. Gente,